Abre tua Bíblia comigo em João 19, verso 30. Nós estamos numa série de mensagens. E pode ficar, banda, pode ficar. Isso, eu vou ser bem rápido hoje. Eu não entendo essa risada de vocês, gente. Eu vou tentar pelo menos. Estamos numa série de mensagens com a temática Os Sete Brados, onde estamos falando sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. E as últimas palavras de alguém que está prestes a morrer é importante demais. Eu lembro que nós reunimos a igreja para assistir um episódio do The Chosen no cinema. E tem uma cena que João Batista vai morrer. E o soldado pergunta para ele: quais são as suas últimas palavras? Porque as últimas palavras de alguém que está prestes a morrer revelam muito. Revelam o que ele acredita, revelam o que ele espera, revelam como é que foi a vida dele. E assim não foi diferente com Jesus Cristo. As últimas palavras de Jesus na cruz revelam o seu caráter. E durante 6 semanas nós falamos sobre todas essas palavras. Um brado de perdão foi o primeiro, quando ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Com tanta dor, com tanto sofrimento, com pregos em suas mãos, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, nu, exposto, uma humilhação. A primeira coisa que ele vai falar não é: Deus, tira essa dor, Deus, ameniza os cravos. Não, a primeira coisa que Deus vai pedir é por você. E está aí você não se sentindo amado. E está aí você se sentindo tão carente. E está aí você pedindo uma prova de amor. Quer prova de amor? Não vai para o Instagram, olha para a cruz. A primeira palavra de Jesus na cruz foi essa: Pai, perdoa eles, perdoa a mentira, perdoa o pecado, perdoa a iniquidade dele, porque eles não sabem o que estão fazendo. A segunda palavra de Jesus, o segundo brado de Jesus na cruz, foi a resposta para um pedido. Que pedido foi esse? Um ladrão virou para ele e disse: será que você pode lembrar de mim quando você entrar no seu reino? Jesus disse: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O terceiro brado de Jesus na cruz foi um brado de afeição. Era Jesus falando para mim e para você: toda oferta irreversível será recompensada. Fale para alguém que está ao seu lado, diga assim: tudo que você coloca no altar, o altar não fica, o altar devolve. Pastor, me explica isso. Maria foi aquela agraciada entre as mulheres que ofertou o seu útero para trazer o Salvador. E naquele momento, quando ela olha para o seu primogênito ali morrendo naquela cruz, ela era para ficar desamparada, era para ela não ter mais nenhum respaldo. Na cultura judaica, o primogênito deveria ficar na responsabilidade da viúva, da mãe. Mas agora o primogênito dela está morrendo. Só que Jesus está dizendo: ei mulher, não chora. Porque enquanto eu estava criando grandes apóstolos, eu criei alguém para ser filho, para entender o papel de filho, para quem conhece as batidas do meu coração. E enquanto você tiver vida, Maria, João não vai morrer, só para você entender que o altar não deve nada para ninguém. Uau. Depois nós nos emocionamos no Pessa, um espetáculo maravilhoso, onde entendemos a quarta palavra de Jesus na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, é a única vez que Jesus vai orar e chamar Deus de Deus. Todas as outras vezes chamava de Pai, mas aqui ele chama de Deus, porque agora ele está distante, o pecado distanciou, e ele agora está ensinando algo. Eu estou me colocando no lugar de pecador, eu estou me colocando no lugar de iniquidade, eu estou tendo que dizer Deus meu, para que você pudesse dizer Pai nosso que estás nos céus. Semana passada falamos sobre um brado de sofrimento. Ali ele mostrou a humanidade. Ali, para que a palavra se cumprisse, ele disse: tenho sede. Mas nessa semana, o brado não é sobre perdão, não é sobre salvação, afeição, não é sobre um brado de sofrimento, mas o brado agora é algo poderoso. Em João 19, verso 30, a palavra diz que, tendo provado, Jesus disse: está consumado. Em outras palavras, Jesus está gritando a sexta frase, o sexto brado: tetelestai. E é poderoso porque o que significa tetelestai?
É sobre isso que eu quero falar com você rapidamente. Fale para alguém que está ao seu lado e diga assim: tetelestai. Está consumado. Os antigos gregos orgulhavam-se de serem capazes de dizer muita coisa falando pouco. Dar um mar de assunto em uma gota de linguagem. Era uma frase que eles carregavam. Era tido como a perfeição da oratória. Era você conseguir utilizar poucas palavras para proteger um grande argumento. E é isso que Jesus está dizendo na cruz. No original não é nem duas, é uma palavra. E este brado, esta uma palavra, tetelestai, quer dizer grandes coisas sobre a minha vida. Na cultura que Jesus estava presente, Jesus, quando grita tetelestai, ele está me ensinando 3 lições. Quantas lições? E existem várias outras vertentes, existem vários outros significados. A palavra tetelestai, teleos, que é final, consumado, acabou, não é encontrado apenas em João 19:30, mas você vai ver por várias vezes Jesus utilizando esse termo. Mas eu me apeguei em 3, eu quero falar para você, para que a sua semana venha a ser pautada em cima dessas 3 palavras que nós vamos viver hoje. Antes de entrar nesta palavra, você tem que entender que Jesus, na sua última refeição, é o que a gente acabou de fazer, senta na mesa, toma a ceia, toma o pão, toma o cálice, é a última vez que Jesus vai comer. Vai para o Getsemane. No Getsemane, o lugar de prensa, eles começam a suar sangue, porque a primeira gota que Jesus derramou não foi no Calvário, foi no Getsemane. E quando ele está ali derramando sangue, e angustiado, e solitário, e sozinho, todos dormem, existe um personagem ali, que não deveria estar dormindo. Existe um personagem ali que deveria estar acordado, seu nome é Pedro. Por que Pedro tem que estar acordado, pastor? Porque foi ele que na mesa disse: ainda que todos venham te deixar, eu jamais te deixarei. Por isso o Evangelho de Mateus vai enfatizar que quando Jesus volta para acordar os 3, não diz para os 3, mas diz para Pedro: Pedro, por 1 hora você não pode vigiar, porque você não é obrigado a se comprometer com nada, mas depois que você se comprometeu, você vai ter que ir até o final. Você não é obrigado a falar nada, você não é obrigado a fazer nenhum voto, mas a partir do momento que você fala, as suas palavras se tornam decretos. É Jesus dizendo: Pedro, se você não consegue orar por 1 hora, como é que você vai honrar o que você disse na mesa para mim? Mas naquele momento, ele se levanta, ele entende que não pode contar com Pedro, não pode contar muito com aquele Simão. Durante toda a madrugada, ele é colocado no sinédrio, lugar de julgamento. Os mestres da lei, os religiosos começam a procurar um argumento para tentar crucificá-lo. Encontram, levam para Herodes, levam para Pilatos, e começam joga para cá, joga para lá, até chegar no ápice do julgamento. Marcos vai dizer que foi às 6 horas da manhã, ele foi condenado. E quando ele é condenado, antes de ir para a cruz, ele é açoitado. E é interessante que enquanto ele está indo para o caminho do Gólgota, para o Monte da Caveira, não é um monte bonito, não é um monte bacana, enquanto ele está indo lá com a sua cruz, a palavra diz que no meio de um caminho, os soldados romanos encontraram outro homem para chamar e para ajudar a carregar a cruz. E é interessante porque a palavra diz assim: e Simão estava passando, e foi naquele momento que outro Simão entrou na história. Porque quando um Simão decepcionou, Deus preparou outro para que o propósito fosse cumprido. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Enquanto homens estão deixando e voltando atrás na palavra dele, Deus vai levantar pessoas para que esse propósito venha a ser cumprido. Pastor, me explica isso. Te explico, eu vou liberar essa palavra. Deus vai levantar homens, mulheres que vão se comprometer com a tua cruz. Não é gente emocionada que fala uma coisa hoje e desfala amanhã. Era para alguém estar levantando a mão para receber essa palavra. Ei, se Simão Pedro deixou, Deus está dizendo: eu vou levantar um outro Simão para te ajudar na tua cruz. Ei, se Simão Pedro ficou dormindo no Getsemane, eu vou levantar um outro Simão que vai te ajudar a cumprir com o teu propósito. É Deus do céu mandando uma mensagem para essa terra. Enquanto tem gente voltando atrás, eu vou levantar gente compromissada com o teu propósito. Mas você não vai ficar na beira do caminho, você não vai ficar morto, parado. É Deus dizendo: estou levantando gente certa para carregar a tua cruz até o teu propósito. Igreja Novo,
Provoque alguém que está perto de você e diga assim: Deus está levantando gente nova. Não, fala mais forte, bate na mão de 2 pessoas e diga assim: não fica triste com quem foi. Não, mas fala, abre essa boca de profeta e diga assim: não fica triste com quem foi. Celebra por quem está chegando. Ei, você não vai ficar parado no meio do caminho. Ei, Caio, recebe essa palavra. Você não vai ficar parado no meio do caminho. Você não vai ficar retrocedendo. Deus está levantando gente certa para que o propósito venha a ser alcançado, igreja novo. Ah, uma glória de Deus neste lugar. Provoque alguém que está perto de você e diga assim: Deus está levantando gente nova. Fala assim: para de chorar por quem foi. Celebra por quem está chegando. Oh, aleluia. É interessante porque enquanto Jesus está carregando a cruz, ele tem uma fala. E qual que é a fala? Um Simão dizendo: ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar. Mas esse Simão já deixou na madrugada. Mas Deus está dizendo: enquanto um Simão deixou, eu não vou parar o propósito por causa de pessoas. Ou você entra no trilho, ou você acelera e começa a acompanhar. A obra não vai parar porque você está triste. A cruz não pode parar porque você está tristinho. A cruz não pode parar porque você está, talvez, alguém não te cumprimentou, alguém não falou com você. Eu declaro maturidade. Enquanto tem um Simão saindo, tem um Simão novo chegando. Ei, tem alguém que está pegando essa palavra. Eu vim liberar algo dos céus sobre essa igreja. Deus está levantando um exército que vai sacudir essa cidade. Deus está levantando uma igreja que vai sacudir. E não é com mimimi, não é com vitimismo. É dizendo: se Simão Pedro saiu, eu estou disposto a carregar a cruz, mas o propósito não vai ficar pela metade. Faz um favor para mim, bate na mão de 3 pessoas, receba essa palavra. Não, fala mais forte, assim: receba essa palavra. Se você conhece alguém, levanta, aponta seu dedo. Não pode ser para alguém que está perto de você, alguém que está longe de você. Fica de pé no seu lugar, aponta o seu dedo para alguém que está longe de você. Troca o olhar, troca o olhar. Isso, troca os olhares agora. Isso. Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunta para ela agora. Qual que é o seu nome? Isso. Pergunta, aponta para ela, Não para não. Olha para ela. Eu vou contar até 3, você vai chamar pelo nome daquela pessoa. Isso. Trocou o olhar aí? Eu vou contar até 3, você vai gritar o nome daquela pessoa. 1, 2, 3, grita. Nessa noite, fala mais forte que assim: nessa noite, você profeta na tua história, você profeta na tua vida. Se Simão Pedro te deixou, se Simão Pedro te negou, se Simão Pedro abandonou, tem um Simão novo chegando na tua história, tua empresa, tua casa, teu ministério. A cruz não vai ficar parada. Não chora por quem foi. Tem gente nova chegando. Quem recebe? Ah, era para alguém ter dado um pulo dessa cadeira. Só quem crê. Fica aí. Sai não. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Simão saiu, um Simão novo chegou. Vai lá, Rogério. Qualquer coisa fica segurando. Isso. Olha para cá. Quando Jesus está indo para a cruz, e os soldados chamam Simão, é Deus nos mandando uma mensagem. Está pesado, está difícil, mas vocês não vão ficar no meio do caminho. E vou falar um negócio para vocês. Chega tudo de uma vez, tá?
Parece que vem tudo de uma vez, mas não vão ficar no meio do caminho. Deus está levantando gente que vai te ajudar até chegar no teu destino. Deus está levantando gente, Adriel, para te ajudar a chegar no teu destino. Deus está levantando gente, Duda. Deus está levantando gente, Adelso. Deus está levantando gente, Caio. Deus está levantando gente, ei Moisés, para te ajudar a chegar no seu destino. É Deus dizendo: eu não vou deixar você no meio do caminho, eu não vou deixar você caído, eu não vou deixar você desamparado. Eu vou levantar, porque se Deus consegue usar pessoas para nos curar, Ele vai levantar um exército para te ajudar. O teu propósito não será inacabável. Você vai chegar no seu destino. Você vai chegar no seu... era para alguém estar recebendo essa palavra. O Rogério está glorificando aqui com a placa da vitória, e você está calado aí no teu lugar. Dá o pulo dessa cadeira, Igreja Novo. Receba essa palavra. Você vai chegar no seu destino. Você vai chegar no seu destino. Você vai chegar no seu destino. Você... Alguém está comigo? Você vai chegar. Pega na mão de alguém que está perto de você. Pega na mão de alguém que está perto de você e diga assim: você não vai ficar no meio do caminho. Teu propósito não vai ficar inacabável. Fala para ele, fala assim: você vai chegar no seu destino. Não, mais forte, diga assim: você vai chegar no seu destino. Esse casamento vai sair, essa empresa vai acontecer, esse sonho vai se tornar realidade. A salvação da tua família, o batismo dos seus pais. Você declare: você vai chegar no seu destino. Você vai chegar no seu destino. Você vai chegar no seu destino. Você... era para alguém ter recebido essa palavra. Você vai chegar no seu destino. Você vai chegar no seu destino. Quando Jesus chega no Calvário, há uma mensagem no mundo espiritual. Qual que é a mensagem? Nem que seja necessário levantar mais um Simão, mas isso que está no papel vai sair do papel. Eu vejo Deus formando alianças novas. Deus vai colocar gente nova, pastor Lucas. Quando Jesus chega na cruz, coloca os pregos nos punhos, nos pés, levantam ele. Durante 6 horas, a gente sabe que às 9 da manhã vai ser crucificado, às 3 horas da tarde ele vai gritar o último brado: em suas mãos entrego o meu espírito. Mas antes de gritar isso, ele grita: tetelestai. E esta palavra, ela era utilizada para um momento muito importante, Luiz. Naquela época também já se costumava fazer financiamento, boleto. Boleto não é de hoje. Não é de hoje não, boleto é de antigo isso aí. Parcela, olha aí. A carne até treme. A gente nem perguntou quanto que é, ou quantas vezes faz, né? Não importa quanto, importa quantas vezes parcela. Parcela não é de hoje não, parcela é antiga. E naquela época também faziam parcelas, financiamentos. E era interessante que eles escreviam num papiro as promissórias. E todas as vezes que alguém que estava devendo ia até o devedor, é o devedor?
ia até aquele que precisava receber o dinheiro. Isso. Ele pagava, e quando ele pagava, aquele que recebia, Luiz, escrevia no papiro a palavra tetelestai. Tetelestai é um comprovante de pagamento. Tetelestai é uma palavra dizendo está pago. Fale para alguém, está pago. Quando Jesus abre os braços e grita tetelestai, a primeira coisa que Ele quer me dizer, a primeira coisa que Ele quer liberar sobre a minha vida, é dizendo, toda dívida que estava sobre você, eu decidi pagar na cruz. Toda dívida que estava sobre você, todo pecado, todo mar de sujeira que você estava atolado e não conseguia mais sair, Deus começou a dizer através do seu Filho, eu estou pagando por você, eu estou pagando todo o débito, eu estou pagando toda a dívida naquela cruz. Põe para mim na tela, Colossenses capítulo 2, verso 13. Colossenses 2,13, a palavra diz assim: quando vocês estavam mortos, por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Aí depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles. Pastor, o que significa? Significa que não há mais pecado sobre você. Todo pecado que estava sobre você, Ele perdoou naquela cruz. Todo pecado, toda iniquidade que estava sobre a tua vida, sobre a tua casa, não existe mais. Hoje Jesus está bradando, está pago, igreja novo. Pastor, o que significa isso? Significa que não tem mais pecado sobre você. É claro que ainda existe pecado em mim, porque a minha origem, o primeiro Adão que pecou, amassou a forma e todos vieram amassados. Danificou a forma e todos vieram danificados, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, eu sempre vou ter pecado em mim, mas antes existia pecado sobre mim. Era estar atolado em dívidas, olhar para o devedor e não conseguir pagar. É nesse momento que Jesus, quando grita, está pago, Ele está dizendo uma mensagem para o céu, para a terra, e para que o inferno possa ouvir. Não há mais acusação contra ela, não há mais acusação contra ele. Eu paguei o preço. Fale para alguém que está ao seu lado assim: está pago. Meu irmão, não há nada melhor que você ir para um lugar que já está tudo pago. Olha aí, deu até um sorriso, um glória a Deus. Imagina comigo, você recebeu um convite. Eu te chamo no final do culto dizendo assim, ó, amanhã, que isso? Amanhã, vamos no Caçador jantar comigo. Aí você fala assim: pastor, eu estou sem dinheiro. Pastor, eu estou sem condições. Pastor, eu não tenho recursos. E eu digo: não, pode ir. Pode ir que eu vou pagar. Meu irmão, você vai parar de comer a partir de agora e vai dizer: eu não vou comer até amanhã à noite. Pastor, o que significa isso? Significa que esse sorriso que você deu agora não tem que ser apenas quando eu falo isso, mas tem que ser todos os dias. Porque toda vez que o diabo vem te acusar dizendo: você é um pecador, você é um sujo, você é um mal lavado, você é um imundo, você tem que dar um sorriso para ele dizendo: não sou, ele pagou o preço. Não sou, ele levou na cruz. Não sou, eu não sou o que o inferno diz que eu sou. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou o que a cruz diz que eu sou: perdoado, redimido, salvo, filho de Deus. Agora,
Você quer me deixar feliz? É você aceitar o meu convite amanhã e você comer com força, para valer a pena. Quer me deixar triste? É você levar alguém com você. Luz, se eu te convidar e você levar mais alguém, pastor, eu chamei minha amiga. Eu vou falar, para trás de mim, devorador. Que é isso? Pastor, o que significa isso? Significa que o preço foi pago, mas você não pode fazer mais dívida. Romanos capítulo 6, verso 1, é Deus dizendo, a cruz não é desculpa para pecar. Você foi embora, mas eu vou falar, tá? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida. Provoca quem está do seu lado e diga assim, o preço está pago, mas não faz mais dívida. Segunda coisa que significava a palavra tetelestai. Tetelestai significava todas as vezes que um governador, um comandante, dava uma sentença para um soldado, vinha numa carta e a sentença precisava ser executada. Então vamos supor que é um prisioneiro que precisa ser morto, é um prisioneiro que precisa ser transportado, é um prisioneiro que precisa ser executado. Todas as vezes que vinha essa carta do governador, vinha a carta do comandante, depois que a sentença era executada, o soldado colocava na carta tetelestai. Então não é apenas o preço foi pago, mas é Jesus dizendo, a sentença foi executada. Pastor, me explica isso. Te explico. Não tinha mais acesso entre você e Deus, não dava mais para você acessar a Deus. Só tinha uma forma para que o homem pudesse ter acesso novamente a Deus, e isso vai ser estipulado lá no tabernáculo de Moisés. Como é que funcionava? Deus diz, Moisés, construa um lugar, e eu habitarei nessa tenda, e voltarei a ter comunicação, voltarei a ter relacionamento com o homem, mas eu não posso me relacionar com todos, porque eles são pecadores, e eu não tenho acesso, eu não tenho como estar aonde tem pecado, eu sou um ser santo. Mas faz o seguinte, Moisés, todas as vezes que o homem pecar, peça para ele trazer um animal, e quando ele trouxer um animal, a dívida, o pecado, a morte que deveria ser dele por causa do pecado, vai ser transferida para o animal. Então a partir dali, sabe como é que era o ato? Funcionava da seguinte forma: o homem pegava o animal, um novilho, um cordeiro, até mesmo um bode, colocava a mão na cabeça do animal e confessava todos os seus pecados para o animal. Imagina se esse animal falasse, né? Confessava para o animal e matava ele. O derramamento do sangue dava acesso novamente ao homem, a Deus. Era alguém que tomava o lugar do homem. E como é que funcionava? Precisava ter altar, precisava ter sacerdote, e precisava ter a oferta, o animal. Só assim o homem tinha novamente acesso. É por isso que vem a palavra, o termo bode expiatório. Bode expiatório é disso, é um animal que morreu no seu lugar, que sofreu no teu lugar, que você colocou ele no teu lugar. Só que para que o homem pudesse ter acesso novamente, precisava de 3 coisas. Quantas coisas? Fala comigo: altar, sacerdote e a oferta. Aí Josué capítulo 4, Josué vai atravessar para entrar na terra prometida. Pastor, o que isso tem a ver? Você vai entender. Quando ele coloca o pé na água, o Jordão para,
E quando o Jordão para, eles estão atravessando, Deus estipula algo para Josué. Josué, construa, pega 12 pedras. Das 12 pedras, construa um memorial, construa um altar dentro do Jordão. Só que depois que eles saíram do Jordão, a água voltou. Ninguém via, mas tinha altar. E não é porque você não está vendo que não exista. O problema é esse, que a gente só vive por aquilo que a gente está vendo. Mas no Jordão tem altar. Fale para alguém, no Jordão tem altar. Agora, já temos a primeira coisa para que a sentença venha a ser executada. Já temos o altar. Precisamos da segunda. O que precisamos? Sacerdote. E quem que era o sacerdote? O sacerdote tinha 3 características. Quantas características? Ele comia comida diferente. Ele se vestia com roupa diferente. E ele habitava em lugares diferentes. Então, para ser sacerdote tem que comer, não pode ser qualquer comida, tem que ser comida consagrada. Não pode se vestir como qualquer um, tem que se vestir de linho e com o colete sacerdotal. E tem que habitar no templo. Só que a palavra vai dizer em Mateus capítulo 2 que quando Anás assumiu o sacerdócio, veio a palavra de Deus no deserto. E no deserto havia um homem que comia mel silvestre e gafanhoto, que se vestia de pelos de camelo e que morava e habitava no meio do deserto. Não é no padrão dos homens, mas ainda é sacerdote. Provoque alguém que está do seu lado e diga assim: quem tem padrão é o ser humano. Não tente padronizar as coisas de Deus. Fala assim, talvez você não saiba. Fala assim, talvez não tenha aparência, não segue os protocolos, mas ainda é reconhecido nos céus. Tem alguém comigo aqui hoje. É isso que acontece com João Batista. João Batista, ele se veste diferente, ele come coisas diferentes e ele habita em lugar diferente. Então já temos duas coisas, já temos altar, já temos sacerdote. Aí João está pregando no culto e está dizendo: raça de víboras, seus hipócritas, quem que vocês pensam que são? Vocês são mentirosos, vocês são fariseus. Olha aí vocês que falam uma coisa e o povo tudo doido. Eis que o machado já a raiz posto às árvores. Se uma árvore que não der fruto, ele vai cortar, ele vai lançar no fogo, vai virar lenha. Então volte a produzir frutos. Arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se e sejam batizados. Mas eu estou aqui só preparando o caminho. Estou aqui como um amigo do noivo. Tem alguém maior do que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele virá com a pá e limpará toda a sua eira. Enquanto ele está pregando num culto como esse, enquanto ele está num ambiente como esse, de repente ele olha e fala: ai meu Deus do céu, sabe quem eu estava falando? Sabe de quem eu estava pregando? Acabou de chegar no culto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, me explica. Tem altar no Jordão, tem sacerdote na água, e a oferta que precisava religar eu a Deus se chama Jesus Cristo. Aí ele olha e diz: está aí o cordeiro. Que cordeiro que é esse? É o cordeiro que não vai perdoar o pecado de um. Sabe quando Abraão, eu vou ter que falar isso. Sabe quando Abraão está subindo o Monte Moriá? Que ele está com Isaac está carregando madeira. É um tipo de Cristo. Quando Isaac está subindo, o Isaac vai perguntar para o pai: pai, tem o cutelo, tem a madeira, tem o altar, tem tudo, mas aonde está a oferta? A palavra de Abraão é: Deus proverá. Enquanto ele estava subindo Moriá com Isaac, Deus estava subindo do outro lado com um carneiro. Quando ele chega lá em cima, a palavra diz assim, que quando ele vai matar Isaac, tem um carneiro preso pelos chifres. Isaac não precisou morrer. E qual que é a diferença entre cordeiro e carneiro? Idade. Um carneiro é mais velho. Agora é interessante que quem vai morrer não é o carneiro, é o cordeiro. Porque o carneiro perdoou o pecado de Isaac, perdoou o pecado de um,
mas o Cordeiro de Deus perdoou o pecado de uma humanidade inteira. Sabe o que é lindo? É que a cada passo que Abraão subia, Deus subia do outro lado. Você não está vendo, mas Deus está se movimentando. É Deus dizendo: a sentença vai ser executada não em você, a sentença vai ser executada. Deus decidiu entregar todo o sangue do seu filho, para que aquele que era o unigênito passasse a ser o primogênito. Pastor, me explica isso. Eu te explico, já te ensinei isso, mas gosto de enfatizar. Aquele que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito. A palavra unigênito significa único, só tinha um filho de Deus. Mas João capítulo 1 vai dizer que todos aqueles que creram no filho de Deus, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Pastor, me explica. O unigênito passou a ser primogênito. Aquele que era um passou a ser o primeiro. Pastor, e depois? Agora vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Pega na mão de alguém que está perto de você e diga para ele, diga assim: tetelestai. Não é apenas está pago, mas a sentença está executada. Jesus morreu para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Aleluia! Agora, existe uma terceira expressão para tetelestai. Quando um exército ia para a guerra, existia um exército que tinha mais de 100 mil homens. E como passar na mensagem de que precisa parar de guerrear? Como saber se o exército inimigo se rendeu ou fugiu e não precisa mais matar ninguém? Imagine um homem tentando passar uma mensagem para mais de 100 mil. Então eles tinham um hábito. Um virava para o outro. Quando o exército começava a vencer, um começava a virar para o outro dizendo: tetelestai, tetelestai. Em outras palavras, vitória foi obtida. Não precisa mais guerrear. Fale para alguém que está ao seu lado: tetelestai. Pastor, quando Jesus gritou, o que ele queria dizer? Ele estava dizendo algo no mundo espiritual. O inferno perdeu. É por isso que em Romanos vai dizer que em Cristo nós somos mais. O que é ser mais que vencedor, pastor? É você entrar numa guerra que a guerra já está vencida. Quando ele grita, a vitória foi obtida, ele está dizendo: essa depressão que tentou te matar, tetelestai, eu venci ela. Esse medo que tentou acabar com você, tetelestai, eu venci ele. Essa crise que você está inserida, que está tentando acabar com a tua vida, hoje o brado de Jesus nessa igreja é tetelestai. Não viva como um perdedor, não viva como um fugitivo, viva como aquele que foi conquistado pela cruz. Você em Cristo é mais que vencedor. Fica de pé no seu lugar, para fingir que está acabando. Você sabe o que Deus nos trouxe aqui hoje? O ambiente está diferente, porque Cristo quer bradar no teu casamento. Cristo quer bradar sobre os teus filhos. Cristo quer bradar nesse vício que está te aprisionando. Cristo quer bradar nisso aí que está deixando você, está perdendo o sono. Cristo quer bradar nessa depressão. Cristo quer bradar nisso aí que está deixando você tão desesperado. E o que Cristo quer bradar hoje, pastor? Tetelestai. Você não podia pagar, mas eu paguei por você. Tetelestai. A sentença era para ser executada em você, mas eu decidi me colocar no teu lugar. Tetelestai, não precisa mais guerrear, a vitória já foi obtida.
Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e colocar as mãos sobre o teu coração. Nós estamos num ambiente diferente. Esse ambiente de glória, esse ambiente cheio da presença e da unção de Deus. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Olha Ele aqui nessa casa, querendo transformar tua vida, como nos tempos passados.